Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora a nossa unidade que trata de variáveis aleatórias contínuas. Eu também vou dividir essa unidade aqui em 3 blocos, e esse vídeo aqui então trata do primeiro bloco. Vamos ver os principais conteúdos que a gente vai tratar aqui. Os principais conceitos dentro dessa unidade são função densidade de probabilidade, função de distribuição acumulada, média e variância, e aí 3 principais modelos de distribuições contínuas que a gente vai estudar aqui. Distribuição uniforme, distribuição exponencial e a distribuição normal, que a gente vai dar uma atenção ainda um pouquinho maior em comparação com as outras. E aqui estão as leituras sugeridas ou relacionadas a esses conteúdos em cada um dos livros. Eu destaco aqui que aquele livro que a gente tem em PDF do Ross, ele trata das variáveis contínuas e discretas no mesmo capítulo. Ele vai tratando em paralelo. Quando vocês forem fazer o estudo através desse livro, já tenham isso em mente. E aí vamos começar a falar de variáveis contínuas pegando um exemplo. Vamos relembrar aqui de um caso de variável discreta, e a gente vai fazer uma transição para variáveis contínuas. Aqui a gente tem uma simulação, aqui uma figura ilustrando um jogo de roleta. Tem um ponteirinho aqui que vai girar, a gente dá um impulso nele, e ele vai girar e vai parar em um desses 2 setores circulares por ação do atrito ali dos mecanismos. Considerando que não haja uma preferência, nenhuma tendência nesse sistema aí, como é que, se a gente definir como x o número do setor circular onde o ponteiro para, como é que vai ficar a função de probabilidade para essa variável? Lembra a função de probabilidade? Ela vai atribuir para cada possível valor de x a probabilidade dele ocorrer. Então vamos tratar disso aqui. Vamos primeiro listar os possíveis valores de x. Os possíveis valores de x são 1 e 2. E a probabilidade de ocorrer o número 1, nós podemos atribuir aqui que seja 1 meio, e para o 2 também. E aqui a gente aplicou de forma intuitiva aquela definição da probabilidade, da definição clássica de probabilidade. Se a gente quisesse representar isso aqui graficamente, ficaria o seguinte. Aí, uma representação gráfica bastante simples da função de probabilidade para essa variável discreta. E se fosse esse caso aqui? Agora a gente pegou aquela mesma roleta, só que subdividimos o círculo em mais setores circulares. 8 pedaços aqui. Como é que ficaria a função de probabilidade nesse caso? É a mesma ideia, expandindo para os 8 setores. Então vamos lá. Como os tamanhos dos setores são iguais, é razoável a gente atribuir uma probabilidade igual para todos eles, 1/8 para cada um. E vamos representar graficamente também. Então, graficamente, poderia representar dessa maneira. Uma barrinha aqui para cada possível valor do x, com altura equivalente à sua probabilidade. A gente repara aqui que também temos uma distribuição uniforme nesse caso, todos os valores iguais, todos os valores de probabilidade iguais para cada possível valor do x. E se nós fôssemos subdividindo esse nosso setor circular em valores cada vez menores, em tamanhos cada vez menores, até que a gente tivesse infinitos valores e tivéssemos que mudar um pouco a situação. Como nesse caso aqui. Agora, o valor, a nossa variável aleatória, não é mais o número do setor onde o ponteiro para, mas o valor do ângulo em graus a partir dessa linha horizontal, na posição em que ele vai parar. E vamos considerar aqui que o nosso ponteiro é infinitesimalmente fino. Correto? Como é que ficaria a função de probabilidade nesse caso? Vamos tentar anotar aqui os possíveis valores de x. Nós poderíamos ter o ângulo
0, o ângulo 0,1, o ângulo 0,001. E como nós temos infinitos valores aqui, a gente não consegue mais discriminar esses valores numa forma de uma lista. Bem como a gente não vai conseguir atribuir uma probabilidade específica para cada um, porque imagine o seguinte, a probabilidade de ocorrer exatamente o valor 0,1 vai ser um valor sobre quantos possíveis valores nós temos ao todo? Infinitos. Então isso aqui vai tender a zero e é um cálculo que não faz sentido. E é aí que entra a diferença dos modelos, a principal diferença dos modelos de variáveis contínuas para variáveis discretas. A gente não trata mais a função de probabilidade para eles, mas sim da função densidade de probabilidade. E a gente pode entender graficamente aqui nesse caso. Vamos fazer isso aqui juntos. Então vamos considerar aqui o ângulo em apenas uma volta. Se ele é mais que uma volta, a gente conta a partir do zero novamente. Os possíveis valores que nós temos para x estão entre 0 e 360, no intervalo fechado, né? Poderíamos anotar isso aqui. E a função densidade de probabilidade vai nos permitir visualizar como que se distribuem as probabilidades ao longo do intervalo. E aí, se a gente quiser calcular uma probabilidade, a gente não calcula para um valor específico, mas sim para algum intervalo de valores. Então, nós podemos calcular, por exemplo, a probabilidade do x resultar entre 0 e 90 graus. Vamos marcar o 90 aqui. A área sob a curva vai nos indicar a probabilidade do x assumir algum valor naquele intervalo. Então, área sob a curva representa pode ser representada por uma função matemática. Então vocês já estão imaginando aí matematicamente como é que isso vai funcionar. Vamos lá para a formalização. Então, função densidade de probabilidade. Para uma variável aleatória contínua x, a função densidade de probabilidade é uma função tal que a probabilidade de x estar em um certo intervalo, entre dois números quaisquer, a e b, é calculada pela integração da função nesse intervalo entre a e b. Isso aqui é a principal característica de uma função densidade de probabilidade. Além disso, uma função densidade de probabilidade legítima, ela atende mais essas duas condições aqui. A função avaliada em qualquer possível valor de x tem valor maior ou igual a zero. E se nós fizermos a integração, como se fosse a soma infinitesimal de todos os possíveis valores da função, ao longo de todo o intervalo em que ela está definida, a gente obtém o valor 1, equivalente a 100%. Ainda duas observações importantes. Nós vamos considerar f de x igual a zero em duas situações. Situações onde a função não for especificada, a gente vai considerar que o valor da função seja zero. E também caso nós saibamos que são valores impossíveis de x. Vamos pegar aí num exemplo que a gente esteja modelando uma variável que seja tempo de vida de um dispositivo. Nós sabemos que não existe tempo negativo, o tempo de vida do dispositivo tem que ser algum valor positivo. Então, para valores de x que sejam negativos, a gente já tem certeza que a função vale zero. E vamos destacar aqui mais um ponto, até que a gente já comentou anteriormente, mas só para enfatizar um pouco. Como é que fica a probabilidade de x assumir um valor específico, representado aqui por x0? Nós vimos que
probabilidade para variáveis contínuas é calculada pela integral da função densidade no intervalo de interesse. Então, se o nosso intervalo for de x0 até x0, matematicamente o resultado disso aqui vai ser 0. Equivale à área sob a curva, correto? Então, se a gente tiver a área aqui, geometricamente falando, a gente teria a área de uma linha. Então, probabilidade de um valor específico igual a 0. Então está aqui um resumo disso que nós vimos para uma função com um formato genérico. Aqui está a função densidade de probabilidade de uma certa variável aleatória contínua x. Uma área representando o cálculo da probabilidade de ocorrerem valores entre dois números a e b. E as características da função. E aqui também tem um comentário sobre mais uma utilidade de um histograma. Quando a gente faz um histograma, lembra? Ele dá uma impressão visual da forma da distribuição. E isso pode ser utilizado para aproximar a função densidade de probabilidade daquela variável. Então é aqui onde a gente tem uma transição de medidas discretas de alguma grandeza para obter o modelo contínuo para aquela variável. E eu também acho interessante a gente fazer esse paralelo aqui entre variáveis discretas e variáveis contínuas. Então, aqui na coluna da esquerda nós temos a função de probabilidade, o caso de variáveis discretas, né? Aqui na coluna da direita, caso de variáveis contínuas, e a gente pode comparar a função de probabilidade, a função densidade de probabilidade. Nesse caso aqui da função de probabilidade, nós temos que a função aplicada para qualquer valor de x ao longo do seu domínio tem que ser maior ou igual a 0. A mesma coisa vale no caso da variável contínua. Se nós fazemos o somatório de todos os valores da função, ou da função avaliada em todos os valores de x, temos 1. Algo análogo acontece no caso da matemática contínua aqui, né? Na integração da função ao longo de todo o seu domínio, também dá 1. E por fim, o significado de cada uma delas. Na função de probabilidade, o valor da função em um certo ponto nos dá a probabilidade de ocorrer aquele valor. E no caso da contínua, a gente tem que a integração da função no intervalo dá a probabilidade de ocorrer algum valor naquele intervalo. E vamos agora fazer um exercício juntos aí para fixar tudo isso que a gente viu até agora. A espessura em micrometros de um revestimento condutivo pode ser modelada pela função abaixo. Aí a gente tem a função de densidade de probabilidade dessa espessura em micrometros desse revestimento aí. 600 vezes x a menos 2, válido entre 100 e 120 micrometros. Aí tem 3 perguntas. Letra A. Qual a proporção de peças com espessura superior a 110 micrometros? Letra B. Qual a probabilidade de uma peça ter espessura igual a 110 micrometros? E letra C. Qual a probabilidade de uma peça ter espessura inferior a 100 micrometros? Vamos lá para a resolução. Aqui a gente tem o gráfico dessa função. É interessante ter sempre um esboço gráfico para a gente já ter uma expectativa visual ali do que a gente está calculando, entender melhor o problema. A função 600 sobre x ao quadrado, definida entre 100 e 120, os valores possíveis de x. E na letra A, a gente quer calcular a probabilidade de x maior do que 110. Essa probabilidade aqui no gráfico corresponde à área sob a curva a partir do 110 até o 120. Vou achurar ali. Essa aqui, essa área corresponde à probabilidade que a gente quer calcular. Vamos ao cálculo. E resulta em 45,45%. Teve uma integral aqui bem simples para calcular.
A letra B, probabilidade de x igual a 110. E aí, conforme nós vimos no modelo de variáveis contínuas, isso aqui vai resultar em zero, correto? Nós teríamos a integração aqui de 110 até o mesmo 110, da f de x dx. Isso aqui resulta em zero. Por fim, na letra C, p de x menor do que 100. Vamos dar uma olhada aí na situação. A gente poderia fazer a integração de x de menos infinito até 100, mas vamos dar uma olhada lá no gráfico. P de x menor que 100 seria essa região aqui, correto? Porém, a função não está definida aqui, são valores impossíveis de x, então a probabilidade de ocorrer algum valor ali é zero, pois a função não está especificada nesse intervalo. Então fechamos aqui o nosso primeiro exercício. O próximo conceito que a gente tem para ver é o de função de distribuição acumulada. Vocês lembram que a gente já viu esse conceito lá na parte de variáveis discretas? E a definição de função de distribuição acumulada no caso das variáveis contínuas é a mesma. A gente utiliza o f maiúsculo e a f de x, ela representa a probabilidade da variável x assumir um valor menor ou igual ao x que está no argumento da função. Aí o que muda um pouco aqui é a matemática, que agora a gente tem uma variável contínua. Isso aqui é calculado pela seguinte expressão. Integral de menos infinito até o certo x da f de s ds, onde essa f de s é a própria função densidade. A gente só muda aqui de x para s por um rigor matemático. Mas essa função aqui é a própria função densidade. E, consequentemente, se nós fizermos a integração da função densidade para obter a função acumulada, o caminho inverso também é possível, desde que a derivada exista. Então, a gente consegue obter a função densidade a partir da função de distribuição acumulada. Então, consequentemente, é possível obter a f a partir da derivação da f correspondente à função de distribuição acumulada. Os próximos tópicos que a gente tem para ver ainda são a média e variância para uma variável aleatória contínua. Nós usamos a letra grega mi para representar a média, o termo e, a letra e de x também, para o termo valor esperado também significa média. E no caso das variáveis contínuas, a definição para a média é a seguinte. Integral de menos infinito até infinito de x vezes a f de x dx. Esse produto aqui de x pela sua função densidade. E a definição da variância, também utilizamos o v de x para representar. É a integral de menos infinito até infinito dos desvios. X menos a própria média ao quadrado, produto com função densidade de probabilidade. E a gente tem também aquela situação do valor esperado de uma função de x. Então, considerando h de x uma função da variável aleatória x, o valor esperado dessa função fica a integração ao longo de todos os valores de x da h de x vezes f de x dx. E de forma semelhante ao que a gente viu lá no caso discreto, daqui decorrem também dois corolários bastante úteis. Vamos a eles. Então, primeiro, o valor esperado da função a de x, ax mais b, ou seja, pega a variável aleatória x,
multiplica por uma constante, soma com outra constante. O valor esperado disso aqui vai ser o valor esperado da variável x original, multiplicado pela constante, somado com a constante b. E para a variância de ax mais b, o resultado fica a quadrado variância de x. Se vocês resgatarem lá no caso de variáveis discretas, nós tínhamos as mesmas consequências para a variável discreta. Essas propriedades são as mesmas. E nós fizemos a demonstração lá. Aqui eu vou deixar como exercício para quem quiser fazer essa demonstração para o caso das variáveis contínuas, sendo que essas demonstrações são simples. Basta aplicar algumas propriedades de integrais e vocês conseguem chegar nesses resultados aqui. E aqui eu gosto de fazer mais uma vez um paralelo entre variáveis discretas e contínuas para esses conceitos de média e variância. Reparem, aqui novamente na coluna esquerda a gente tem caso de variáveis discretas, na direita caso de variáveis contínuas. A média é o somatório ao longo de todos os valores possíveis de x do produto x por p de x, que é a função probabilidade. No caso contínuo, um somatório infinitesimal de todos os possíveis valores, produto com a sua função densidade. Então tem uma semelhança aqui bastante visível. E no caso da variância, a mesma ideia. Somatório, desvios de x com relação à própria média ao quadrado, vezes a função de probabilidade. Aqui a soma integral, né? Os desvios com relação à média ao quadrado, produto com a função densidade de probabilidade. Assim fica mais fácil da gente memorizar e entender essas coisas, vendo que tem esse paralelo, essa semelhança aí. E agora vamos para mais dois exercícios para recapitular isso tudo. No exercício 1, para a variável do exercício anterior, aquela da espessura do revestimento, obter a função de distribuição acumulada, calcular a média e a variância. Vamos lá então. Então, recapitulando, a função de distribuição acumulada vai ser a integral de menos infinito até x da função densidade. Para o caso daquela nossa variável que modela a espessura do revestimento, ela está definida a partir de 100. Então, antes disso, ela vale 0, já vamos desconsiderar aqui. Nós vamos integrar até x, 600. Aí, prosseguindo com a integração, a gente vai chegar no resultado. Então aqui a gente tem o resultado da nossa integral definida, que é a parte principal da função, mas vamos escrever essa função de distribuição acumulada bem por completo aqui. Então a nossa função de distribuição acumulada vai valer 0 caso x tenha valor menor que 100. Entre 100 e 120 ela tem o valor da função que a gente calculou aqui. E a partir de 120 vale 100%. Né? A probabilidade de nós termos valores menores ou iguais a 120 é de 100%. Vamos à letra B. E o resultado é 109,39 micrometros. Vocês podem acompanhar a integração aqui. A gente acabou caindo numa integração que resultou no logaritmo natural. Chegamos no valor de 109,39. E aí vamos para a letra C, ou para a segunda parte da letra B, que é o cálculo da variância de x. E o resultado, após um pouquinho de trabalho algébrico aqui, 33,19, e aí lembrem que a unidade da variância também está ao quadrado, né? A gente elevou todos os valores ao quadrado, então micrometros ao quadrado. E aí no exercício 2, nos pede, determine a função densidade de probabilidade a partir da função de distribuição cumulativa. E aí nós temos aqui uma função acumulada, 1 menos e na menos 2x, x maior ou igual a 0. Vamos lá. Então está aqui a função que a gente vai, função acumulada a partir da qual a gente quer encontrar a densidade.
E eu coloquei um gráfico também dessa função para a gente ter uma visualização do como é que ela se comporta. Então reparem que essa aqui é uma função que sai lá do zero, um comportamento exponencial, e vai se aproximando assintoticamente de 1. Como a gente espera de uma acumulada, né? Que ela vai ter um valor 1 ali a partir de algum momento. Nós estamos vendo que essa aqui é uma função contínua e derivável ao longo de toda esse domínio aqui. Então vamos fazer lá, vamos obter a função densidade. Então a função densidade de probabilidade para essa variável contínua é essa daqui, 2e na menos 2x. O gráfico dessa função é o seguinte. Função aqui que vai decrescendo exponencialmente e assintoticamente em direção ao valor zero. A gente tem a densidade e a acumulada para essa mesma variável aleatória x. A gente interrompe por aqui essa primeira parte da unidade de variáveis aleatórias contínuas. No próximo vídeo a gente dá continuidade, começando a falar dos principais modelos de distribuição de variáveis contínuas. Obrigado pela atenção e até mais!